Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Vamos então começar aí, um esquenta bio, né, para o vestibular de vocês e para o Enem. E o nosso primeiro tema é esse aqui, origem do universo e da Terra. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, para a gente iniciar, nós temos uma imagem, né, cuja a legenda traz o seguinte, né? Nessa imagem, ela quer dizer assim, analisando o universo, o nosso planeta e toda a vida que ele apresenta, frequentemente nos perguntamos como tudo isso surgiu. Então, qual seria a nossa origem e a de todos os seres vivos, tá? Então, a partir dessa imagem, nós temos esse questionamento e aí a gente pode responder ao longo desses vídeos, né? Ou simplesmente já ter uma noção, né, dizendo o seguinte, que os seres vivos, até mesmo aqueles mais primitivos, né, no caso as bactérias, né, são muito complexos, tá? Então, toda essa complexidade dos seres vivos, né, não poderia ter surgido de maneira abrupta, ou seja, muito rápida, tá, em nosso planeta, mas sim, né, de forma gradativa, ou seja, de pouquinho em pouquinho. Então, tudo isso indica que a Terra, né, se iniciou aí com o aparecimento de moléculas orgânicas, ou seja, algumas delas, né, com capacidade de duplicação, né, progredindo até o agrupamento delas em estruturas envolvidas por uma película, né? Então a gente sai de uma estrutura simples que ao pouco vai se transformando numa coisa mais complexa, tudo bem? E aí a evolução desses pequenos aglomerados, né, teria então originado a célula, né, aqui é a estrutura, né, é a estrutura base, né, de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos que fazem parte dos 5 reinos, que a gente vai trabalhar eles ao longo deste ano, reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animal, são constituídos por células, né? E aí cada um vai ter as suas especificidades, mas nós vamos ver aí aos pouquinhos, tudo bem? Então, dando continuidade, nós temos aqui o primeiro tópico, origem do universo, da Terra e dos seres vivos, né? Inicialmente, nós vamos falar sobre a origem do universo. Então, vamos lá, né? A teoria mais aceita pela comunidade científica para explicar aí a origem do universo é a que fundamenta a formação, né, dele a partir de uma grande explosão. Quem nunca ouviu falar do termo Big Bang? Né? Então aí a grande explosão. Olha lá, a teoria do Big Bang começou a ser definida em 1927 pelo padre e cientista belga Georges Lamaitre. Né? O termo explosão não representa, né, o fenômeno ocorrido, mas sim a expansão repentina, tá? Então a gente tem aí, um padre do século passado, né? É, também cientista, que começou então a trazer as nossas primeiras definições. No caso dessa explosão, ela representa a transformação do universo de uma configuração inicial, onde preponderava a energia, né, para outra, né, dominada pela matéria. Então é aí que a gente começa. Então, de acordo com este modelo, há aproximadamente 14 bilhões de anos, né, devido ao crescente aumento da temperatura e da densidade da matéria, ocorreu então uma grande explosão. Por isso vem, né, Big Bang, que é uma palavra do inglês, que teria desencadeado então a expansão do universo, né? Ou seja, toda aquela matéria que anteriormente estava concentrada apenas em um ponto, em um único ponto, começou então a se espalhar pelo espaço. Então imaginem vocês um pontinho, né? E aí ele simplesmente teve uma explosão e começou a se expandir. Olha lá, ele começou a se expandir. Foi aumentando, 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 aumentando e continua aumentando, certo? Então, olha lá. Segundo a teoria do Big Bang, o universo continua a se expandir e se espalhar. Mas como assim? Existem estudos que vão comprovar isso aí, né? De tempo em tempo, as estrelas, né, que estão no céu, elas são medidas a distância que elas têm da Terra.
E eles perceberam que essa distância está aumentando, tá? Então seria uma forma de entender, né, dessa expansão que está realmente acontecendo ainda. Então olha lá, após essa expansão, nos momentos iniciais aí do universo, formou-se então uma mistura, né, desorganizada aí de energia e de partículas em movimento. Com o passar então de milhões e milhões de anos, né, a atração entre os corpos fez com que nuvens de poeira e gases, né, se aglomerassem. Então, nuvens de poeira e gases se aglomerassem, formando assim as primeiras estrelas, as quais aí por sua vez constituíram as galáxias primordiais, né? Então foi aí que surgiu as primeiras galáxias, né? E aí vamos agora para a segunda parte, que é a origem do que? Da Terra, né? Do nosso planeta Terra. Então, após essa grande explosão, após o Big Bang, as nuvens de poeira e gás condensaram e começaram, né? E impulsionadas aí pela força de rotação, formaram grandes discos. Essa reorganização, então, da matéria provavelmente deu origem ao que a gente conhece pelo nosso sistema solar. Olha que interessante, né? Segundo evidências científicas, né, a idade da Terra é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né, tendo se formado na mesma época dos demais planetas. Então, se a gente imaginar o sistema solar e os planetas que hoje nós os conhecemos, a Terra vai ter aí o mesmo tempo que eles, né, que os outros. Então, possivelmente nosso planeta originou-se então de uma pequena massa de temperatura muito alta, né, resultante daquela nuvem de poeira, cuja força gravitacional foi atraindo mais e mais partículas, aumentando assim seu tamanho. E lembrando que estava rodando, né, movimento de rotação. Depois, né, ou seja, posteriormente, a Terra passou por um processo lento de resfriamento. Então, tudo isso vai acontecendo dentro desses 4,6 bilhões de anos, né? Dando continuidade, nós temos aqui uma imagem, olha lá, ó, né, de como que seria, ó, condições de formação da Terra, intensa atividade vulcânica e lavas incandescentes envolviam a superfície do planeta. Então, nessa época, supõe-se que ocorreram chuvas torrenciais que formaram gigantescos reservatórios de águas, né? Durante o resfriamento da Terra, então, após sua formação, houve a liberação de gases e vapores, os quais, né, deram origem, então, à nossa atmosfera. Lembrando, uma atmosfera primitiva, tudo bem? Então, foi a partir aí dessa imagem que a gente tem uma noção de como que a Terra ela foi, então, né, se desenvolvendo. Bom, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!